O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28 a 34. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Estamos vendo esse texto que narra a expulsão de demônios, e o comentário que nós selecionamos diz o seguinte: eis que um homem possuído pelo demônio aproxima-se de Jesus. Era descrito como possuidor de grande força. Ninguém podia dominá-lo, nem mesmo concorrentes. No entanto, reconhecendo a superioridade de Jesus, ele se prostra. Esse homem, que estava endemoniado, e sem resistência, declara conhecer a identidade de filho do Deus Altíssimo. A expulsão do demônio, ou dos muitos que possuíam aquele homem, poderiam ser muitos demônios possuindo aquele homem, manifesta o caráter triunfal da ação libertadora de Jesus e o rompimento com os deuses pagãos. Então, Jesus, a força de Jesus é mais forte, por assim dizer, do que a daquela legião de demônios, daquele homem que tinha uma força tão grande, nem as correntes podiam contê-lo, mas Jesus, que é o mais forte, submete então esta força e, portanto, triunfa, trazendo assim a libertação e o rompimento com os deuses pagãos. Sempre tem um caráter de catequese nos evangelhos, e aqui, quando fala desse homem que vem de uma região, e esse homem que ficava nos cemitérios, então faz referência a idolatrias de pessoas que cultuavam deuses, e portanto Jesus rompe também com a idolatria com os deuses pagãos. Comenta São Jerônimo: Jesus o expulsa. É como se Jesus dissesse: sai da minha casa, que fazes em minha morada? Eu desejo entrar, sai desse homem. Então é Jesus que quer entrar na casa, é Jesus que quer entrar no coração do homem. Então Jesus limpa esse homem, Portanto, dá uma ordem: sai deste homem, abandona esta morada preparada para mim, porque nós pertencemos ao Senhor. O Senhor deseja a sua casa. Vendo livre, os gadarenos enchem-se de temor, a ponto de pedir-lhe que se afastasse do seu território. Então, eles ficam admirados, não sabem o que pensar, e pedem que Jesus se afaste do seu território. Então, é interessante, porque às vezes nós pensamos: se eu visse um milagre de Jesus, eu iria acreditar. Mas aqui, o milagre, ao invés de trazer as pessoas, fez com que as pessoas se afastassem. Esta cena recorda a ação misericordiosa do Senhor, que veio atrás da ovelha desgarrada, e, no dizer de São Jerônimo, que veio até a profundidade da terra. Por outro lado, a figura do demônio pedindo para ser mandado aos porcos a fim de entrar neles denota a aversão dos judeus aos porcos e manifesta certos laivos de ironia. Os espíritos imundos
entrando nos imundos porcos. Então, a cena mostra que Jesus recupera então essa pessoa, essa ovelha desgarrada, né? Jesus que vai até o mais profundo, né? Onde só Deus poderia ir, a profundidade divina, portanto ele chega até o coração daquele homem para libertá-lo dessa força que lhe oprimia, né? E depois tem esse dado, né, sobre os porcos. Por que os demônios foram para os porcos? Porque na cultura judia os porcos era um animal impuro, então os demônios tinham que habitar no animal impuro. Após a cura, o homem permanece sentado, vestido e são em juízo. Mas ao perceber que Jesus se retirava, faz menção de acompanhá-lo. Jesus, porém, despede-o e ordena que ele volte para sua casa, para junto dos seus, com presença silenciosa da cura e do anúncio da misericórdia de Deus. Então o homem recuperado não se coloca como discípulo, né? Ele é enviado para casa. Aqui nós podemos ver que também existe a missão. Às vezes nós somos enviados em missão e às vezes a nossa missão é na nossa casa, né? Presença silenciosa da obra de Deus. Muitas vezes precisamos ser presença silenciosa. Muitas palavras às vezes atrapalham. Então temos que pedir o discernimento para ser presença silenciosa de cura, da misericórdia de Deus na nossa casa. Então vamos pedir que o Senhor nos faça essa presença silenciosa, nos liberte dessas forças que às vezes nos arrancam da presença de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.